Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Rebelo, economista-chefe da BBDTVM, e eu vou tentar explorar um pouquinho a nossa visão do cenário macro global e do cenário doméstico para os próximos 2 ou 3 anos. Eu diria para vocês que o elemento mais positivo do cenário, de uma maneira mais ampla, está associado à dinâmica da economia internacional. Nesses próximos 2 ou 3 anos, o que a gente vai vivenciar é um ciclo de expansão da atividade econômica depois da queda que a gente testemunhou em 2020 por conta da pandemia. Essa aceleração do ritmo de crescimento global, ela deve acontecer em paralelo a políticas monetárias bastante estimulativas. E ao que eu estou me referindo? Taxas de juros em patamares bastante baixos. Muito provavelmente a gente vai conviver também com um ambiente de menor incerteza, o que tende a ser, em conjunto com os demais fatores, bastante positivos para a dinâmica, por exemplo, de commodities e outros ativos de risco. Então o cenário global é um vetor bastante favorável. Quando a gente passa a analisar o ambiente doméstico, me parece que é razoável a gente imaginar que nós conviveremos com um ambiente de um pouco maior incerteza, né? Muito provavelmente, ainda nessa primeira metade de 2021, a gente deve continuar sentindo os efeitos da pandemia no país, sobre a economia nacional. Então a gente tem um início de ano ainda desafiador, sobretudo do ponto de vista da retomada da atividade econômica e a forma como a política fiscal doméstica ela reage a esses nossos desafios, considerando que hoje o nosso quadro fiscal ele é um quadro bastante desafiador por conta da forte resposta que nós precisamos executar no ano passado, quando nós fomos afetados pela dinâmica da pandemia. A nossa hipótese central aqui na BBDTVM é que nós não vamos caminhar em direção ao que hoje se coloca como um populismo fiscal, né? Ao longo dos últimos anos, a economia brasileira ela se beneficiou de uma série de reformas no âmbito fiscal que foram sendo colocadas e que levaram hoje a nós trabalharmos com uma taxa de juros, sobretudo do ponto de vista histórico, bastante menor do que era no passado, né? Portanto, uma vez trilhado esse caminho mais difícil de início de ano, a nossa expectativa é que a atividade econômica ela acelere ao longo do segundo semestre e ao longo do ano de 2022, sobretudo a partir do momento em que nós conseguimos deslanchar o processo de vacinação aqui no país. Se nós estivermos corretos, a partir de 2022, 2023, a gente volta a entregar uma trajetória de crescimento mais próximo daquilo que seria o nosso crescimento potencial, que hoje a gente estima ao redor de 2,5%, 3%. Do ponto de vista da inflação, muito provavelmente, ao longo dos próximos anos, nós iremos conviver com inflações ao redor da meta. A nossa atividade econômica ela vai gradativamente se recuperar, a inflação que em determinado momento de 2020 sofreu os efeitos negativos da pandemia, ela volta a trilhar um caminho ao redor das metas de inflação e com isso, muito provavelmente o nosso Banco Central ele deve iniciar um processo de gradativa normalização da política monetária ao longo dos próximos meses. Quando eu me refiro a uma gradativa normalização da política monetária, o que a gente antecipa é um ciclo de normalização que leva a taxa de juros dos patamares extremamente estimulativos, no qual hoje se encontra, ao redor de 2%, em direção a patamares mais próximos do que é entendido como uma taxa de juros neutra da economia brasileira, que estaria hoje ao redor de 6, 6,5%, a depender das estimativas, nós acreditamos que esteja dentro dessa range. Esse ajuste gradual da política monetária ele deve ocorrer no período de mais ou menos 2 a 2,5 anos. A nossa ideia é que a taxa de juros ela começa a ser elevada ainda na primeira metade de 2021, buscando patamares mais elevados ao final do ano e retomando o processo de normalização a partir da segunda metade de 2022 e ao longo do ano de 2023 voltaria para os patamares ao redor da taxa de juros neutra da economia brasileira. Bom, pessoal, esses são os pontos que eu acho que são relevantes dentro da análise do cenário global e do cenário doméstico. Espero que vocês tenham gostado e façam um bom uso das informações. Um grande abraço a todos.